Programa Conexão de hoje, batendo um papo aqui com a fisioterapeuta e osteopata Ellen Lopes, que é também do IUCEF, Instituto Lopes, conosco aqui falando sobre dor crônica. E a gente falou um pouco aí do que é dor crônica, como é que através da osteopatia e dessa nova técnica, não, Ellen, é possível hoje aprimorar aí esse tratamento e dar uma condição melhor para essas dores crônicas, porque são dores que, como o próprio nome diz, são crônicas, elas são ininterruptas, elas incomodam constantemente, e uma dor que a gente percebe que é muito comum é essa dor de hérnia de disco, por exemplo, dores lombares, são dores que realmente acabam incomodando por muito tempo a pessoa, né? A hérnia de disco, ao contrário do que todo mundo pensa, ela demora no mínimo 10 anos para se formar. Ou seja, é o excesso de postura incorreta do indivíduo por longo prazo é que vai causar o deslocamento. Sempre que eu ouço isso, eu começo a me ajeitar. Ótimo, isso é muito bom, isso é muito positivo. Então, o que acontece? Para dizer a verdade, hoje, o filão dentro do consultório acaba sendo a hérnia de disco. A gente tem muitas pessoas aí que tem uma hérnia de disco, porém assintomática, então acha que não tem. Então ela é muito comum, sim, no dia a dia, e atualmente é o que eu mais atendo dentro do consultório, né? É claro que se o indivíduo deixar ela evoluir a ponto de cirurgia, vai ter que passar pela cirurgia. Só que é o que a gente fala, ela se torna paliativa se o indivíduo não mudar a biomecânica. Então, a hérnia de disco é uma doença, é uma alteração mecânica do disco intervertebral. Só através de uma nova mecânica mais ideal é que esse indivíduo consegue ter qualidade de vida. Tá? Então, assim, não é uma questão mais limitante, dependendo do grau da evolução dessa herniação. Então, assim, as pessoas conseguem viver bem. Hoje já existem pacientes que a gente em uma única sessão já consegue o resultado, não é nada milagroso. Na verdade, a hérnia de disco não envolve só aquela região da coluna, tá? Isso daí pode ser uma cadeia lesional de uma alteração que acontece no pé. Ou seja, a osteopatia vai tratar o indivíduo da planta do pé até o interno da boca. Então a gente vai reorganizar todas essas cadeias articulares e musculares, tá? Todos os tecidos como fáscias, tendões, músculos e ligamentos. A gente devolve as características normais, naturais do tecido para o indivíduo. Então, assim, é um tratamento global, é um tratamento que aborda o indivíduo como um todo, né? Então, a gente não trata só a sintomatologia. Marcos, é interessante a gente conscientizar a pessoa que a dor ela é nossa amiga. Ela diz que alguma coisa naquela região não vai bem. E aí quando a pessoa se entope de medicamento, o que a gente fala contra o medicamento é a medicação, né, a automedicação desenfreada, não quando o médico prescreveu. Quando se tem um processo inflamatório, quando você tem uma dor química, você vai precisar do medicamento prescrito pelo médico para aliviar aquele processo inflamatório. Depois de desinflamado, é que a gente entra para melhorar a biomecânica do indivíduo, né? Só que o problema é isso. Se toma muito medicamento, mascara-se muito a dor é a fumaça do incêndio e é onde a pessoa acaba por perpetuar o processo de degeneração discal, até chegar num ponto onde ele é obrigado a fazer a cirurgia. Então, muitas vezes, esse excesso de medicamento pode piorar, complicar a situação. Mascara muito, né, a dor do paciente. E honestamente, o perfil do paciente que tem nos procurado é aquele onde a medicação já não mais faz efeito. Entendeu? Porque tudo o seu organismo se acostuma. A medicação, a alopatia, ela é muito bem-vinda, mas quando necessária, né? Quando o paciente passa a fazer esse uso, há uma acomodação do organismo onde o medicamento começa a perder o efeito. Então, a gente observa muito que esses pacientes chegam para a gente como o último recurso, né? Mas estar no osteopata quando você tem uma dor mecânica, você está no profissional adequado. Agora, a dor de fibromialgia, que é muito comum hoje também, ela é considerada uma dor crônica ou não? Ela é uma dor crônica, né? Na verdade, ela é uma dor de origem central, ela está muito associada a quadros de ansiedade, depressão, onde a gente volta a atuar com o sistema nervoso autônomo,
né, também. Então, assim, ela tem sido um problema aí do dia a dia mesmo do consultório. É claro que para tratar a fibromialgia a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Como a origem é central, que a gente acaba fazendo muito encaminhamento, principalmente para a psiquiatria. Né? Existe uma doença de base ali, onde o psiquiatra é que vai fazer o próprio diagnóstico e vai medicar esse paciente. Só que a dor é real no paciente. Né? O paciente de fibromialgia, ele relata ter dor na planta do pé até o último fio de cabelo. E ele realmente, ele tem essa dor. Na verdade, ele tem um desequilíbrio na informação da dor, né? Ou nos mecanismos que o próprio corpo poderia oferecer para diminuir essa dor. Né? Você tem agentes que combatem essa dor, senão imagina você ter que sentir a dor de um corte no dedo até esse corte regenerar, cicatrizar. Né? Então, assim, o indivíduo, quando ele está normal, ele vai sentir o quê? Automaticamente a dor vai melhorando, o que não acontece no paciente com fibromialgia. Essas dores são reais, existe possibilidade de qualidade de vida, claro, uma equipe multidisciplinar, né, tratando esse paciente, mas assim, a gente tem conseguido resultados aí muito gratificantes com os nossos pacientes fibromialgicos no dia a dia no consultório. Legal, e a gente sabe que isso realmente tem acometido muito as pessoas, é bem verdade também que ainda se tem uma... muita gente, como a depressão, quando surgiu, todo mundo tinha depressão, aí veio a questão da fibromialgia. É claro que é necessário um diagnóstico adequado, né, primeiro, para depois buscar qualquer tipo de tratamento, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a gente percebe a resistência do paciente ao psiquiatra, né? Não estou aqui para fazer apologia a nada, mas a gente sabe que é um profissional que vem ajudando muito o nosso trabalho, demais mesmo. E a fibromialgia, ela está se tornando cada vez mais frequente, né? A gente não sabe até que ponto ela vem sendo corretamente diagnosticada, né? Mas ela está fazendo parte cada dia mais do nosso cotidiano. Então, aí os profissionais que podem aliviar a dor, aliviar qualquer tipo de sintoma, eu acho que tem que trabalhar nesse processo. Bacana. Deixa eu ir rapidinho para mais um intervalo e eu volto na sequência com Ellen Lopsize, fisioterapeuta e osteopata, falando conosco aqui sobre dor crônica no programa Conexão. Rapidinho a gente volta para o último bloco do programa.